Ah, galera, agora eu posso porque tá fechado lá. Galera, nós vamos ter agora um bate-papo rapidão sobre conversor de torque, tá? O pessoal da CVTech teve aqui no curso e ele tá vai fazer um resumão do que é conversor de torque. Por quê? Manutenção de câmbio tem que fazer manutenção do conversor de torque também. Faz parte do conjunto. Para quem não é inscrito, se inscreve lá, deixa o like, compartilha. Galera, nós estamos no segundo dia de curso, é muita coisa que tá rolando ali dentro, aqui. É muito treinamento, é muita coisa técnica. Beleza, galera? Vamos continuando se inscrevendo, vamos continuar comentando. Preciso que vocês continuem. Esse vídeo aí vai para terça-feira, continuação do curso, do segundo dia do curso, tá? Que é manutenção em conversor de torque. Nós vamos falar de lock-up, nós vamos falar de extrator, nós vamos falar de aletas, nós vamos falar um pouquinho do que é uma manutenção em conversor de torque. Nós vamos falar do conversor de torque da 6T30, que é a transmissão que a gente falou no vídeo passado. Então, ou seja, não perde esse vídeo, continua lá, segue ele, assiste lá. Qualquer dúvida, comenta bastante mesmo, galera. Eu estou fazendo aqui fora porque já estão preparando lá dentro para falar um pouquinho de conversor de torque. O pessoal da CVTech está aqui e ele veio trazer essa parte para a gente poder entender tanto manutenção na transmissão quanto no conversor de torque. Galera, é uma peça só, faz parte toda da nossa transmissão, beleza? Segue esse vídeo aí, galera, que eu tenho que gravar rápido, que eu acho que já está começando lá. Deixa eu ir para lá, galera. Vamos pensar em um conversor de torque. Por exemplo, isso aqui é um 6T31, né? Alguém falou assim, qual é a diferença do 6T30 para o 31? Já começa pelo gargalo aqui. Por que o gargalo é diferente? Aonde o gargalo? Aí, ó, nesse conversor aqui, por exemplo, a bucha é interna. No conversor do 6T30, a bucha está lá na bomba, que ela vai fazer a centralização com vedação aqui, porque a bucha ela centraliza o conversor também, entendeu? Então se essa bucha da bomba tiver muito desgaste, tanto ela vai ter um problema de vazamento, que ela vai gerar muita pressão sobre o retentor vai vazar, como também ela vai descentralizar o conversor, porque ela tem uma centralização, aí o conversor vai começar a ficar meio centralizado também. Então assim, mas quando a gente fala, tem gente que fala assim, eu quero fazer só uma limpeza no meu conversor. Isso é um olhar em uma coisa que você não está vendo. Como que eu vou fazer uma limpeza se eu não sei o que tem dentro? Mas está tudo bom, mas às vezes não está, entendeu? Quando a gente abre um conversor de torque, por mais experiência que a gente tem, não tem como você dizer se o conversor de torque está bom ou ruim com ele fechado, soldado, né? A gente leva no torno, arranca, solda, tira, abre esse conversor e a gente vai pegar rolamento por rolamento. A gente pega o rolamento, abre todos. A gente vai fazer a avaliação desses rolarzinhos dele, entendeu? Todos esses rolarzinhos a gente faz a avaliação deles um por um. A gente tem uma lupa para verificar. Às vezes você olha aparentemente que ela tá bom. Quando você coloca na lupa, começa a rodar, de repente tem um escariadinho. Ou às vezes você acha que na própria guia dele aqui tem já uma marquinha. Então isso vai gerar barulho no carro, barulho de rolamento. Outra coisa que a gente avalia no conversor é a catraca, né? Não sei se o Theo já falou sobre a função da catraca. Ela é uma roda livre, ela gira livre para um lado e trava para o outro. O que acontece às vezes, esse modelo é mais difícil, porque ele é com esses rolarzinhos e as molas. Normalmente eles é uns elementos como o TF32 e ele tem uma molinha, a molinha é muito frágil. Então ela, a molinha desgasta e vira, aí os elementos, ele não mais consegue segurar, a molinha não consegue segurar o elemento na inclinação correta. Aí ele vira, aí fica bobo. Aí o estator não tem mais função. Então a função do estator é redirecionar o fluxo de óleo para cá. Então ele trava, redireciona o fluxo de óleo e ajuda o conversor a andar. Entendeu? Quando você... Não, pode falar. O conversor de torque, assim, ele é preso no motor e aqui lá na carcaça, né? Lá na bomba, na bomba. Fazer Quando o conversor gira, a pressão de óleo
toda a força centrífuga vai para a lateral. Ela sai aqui, o óleo entra por aqui, né, o fluido, e sai por aqui. E vai girar a turbina. Esse fluido, ele volta pelo centro. Se ele voltasse aqui sem o estator ou com defeito, ele vai voltar segurando aqui. Então o motor vai estar... O fluxo vai fazer isso aqui, ó. Ele vai matar, vai zerar a força aqui, ó. Por exemplo, tem 10 de força para cá, 10 de força para cá. Quanto que é resultante? Zero. Então, quando ele redireciona isso que o Cris está falando, ele vem aqui, bate no estator e faz isso, ó. Aí ele volta aqui. Quanto tem de força? 20. Ele dobrou. Só porque ele mudou o sentido do fluxo do fluido. É isso que essa peça faz. Entendeu? Então, quando esse fluido volta, ele está ajudando o motor, que eu estou falando, né? Só que é o seguinte, quando essa catraca quebra ou danifica, às vezes não só a catraca, mas aqui dentro ela é uma peça que é cravada aqui. É muito comum em L4, 6R80, esse EcoBoost, esse fuso, ele roça a estria, desgasta. Roletou, como a gente fala. Entendeu? Então, a catraca está quebrada? Não, mas ela está roletada, então ela continua não perdendo a função. O eixo tá aí, mas aqui tá bobo, ó. Não tá estriado para prender, ele tá... Aí não tem direção do fluxo. Aí não direciona aí. Não tem porque não trava o estator. Aí onde Agora, fica fraco para subir o motor. Exatamente. O carro não tem força. Mas depois que tá andando, tá bom. Mas por que isso? Por que a catraca ela gira por livre para um lado? Porque depois de uma certa velocidade, as duas velocidades se aproximam muito, aí a catraca, o próprio fluido leva o estator junto. Aí ele não tem aquela força para cá, ele já carrega junto. Aí a catraca mudou o ângulo aqui, não tem ó. função. Entendeu? A catraca ficou boba. É igual quando você pega a catraca da bicicleta. Pra frente, quando você quer pedalar pra frente, ela trava. Aí você faz a força e transfere pra trás. É a mesma coisa aqui. Então, quando você está numa subida, você precisa de ter a força aqui para transferir para subir. Na descida, você pode parar, ela fica boba, é alta velocidade, acabou. É a mesma coisa aqui. É uma catraca. Só que a gente chama de roda livre e chama de estator essa peça. É o mesmo conceito. Aqui na turbina é o responsável por fazer a transmissão andar, né? Quando a turbina, a bomba impulsora, né, faz girar a turbina, o eixo de entrada está aqui no centro. Então isso aqui que faz o carro girar. Se essa peça, se por algum motivo isso aqui desgastar e roletar, o que o carro vai fazer? Não sai do lugar. Não tem torque. Porque não tem torque. A turbina vai rodar, mas aqui não vai conseguir rodar. Então, quando eu entenderam que o câmbio tá aqui, ó. Isso é comum de acontecer? Tudo tá aqui? Como? Tudo tá aqui, ó. Quando eu fiz Essas peças, tudo tá aqui, ó. Olha o câmbio aqui, ó. Torque em tudo aí. Aqui, ó. Tudo tá aqui. Todas essas peças, tirando ali o diferencial, tá tudo aqui. Olha como é que vira uma bolinha isso aqui, ó. Quando eu piso no freio, a bomba para de mandar o óleo pro conversor para ele não dar aquela arrancada. Quando eu tiro o pé do freio, ele arranca meio que sozinho. É porque a força é Não. maior. Por que que... Quando pisa no freio, você trava a saída do câmbio. E aí ele tá travado. O câmbio não gira. Mas ele fica meio que aplicado. Aplicado é uma coisa. Exercendo força para tentar Exatamente. sair. Só que eu tiro o pé do freio, ele faz, mas aí o conversor tá patinando, alguma coisa vai estar patinando. A rotação do motor não é o suficiente, Não é o suficiente para tirar o carro da... Então, mas aí é o conversor que tá fazendo essa patinação? Aí tem uma patinação controlada. Ele não No é conversor. rígido. Entendi. Ele bate e se dissipa e perde. Só que aí esquenta. É por isso que esquenta, porque fica, ó. Uma coisa é bater aqui e fazer esse cara girar. Bater e fazer girar. Outra coisa é bater e ficar fazendo assim, ó. Tá esfregando, aí esquenta. Aí de acordo com o giro do motor, o torque que vai entrar aqui é que aquela catraca faz a função e trava e... Essa função de testar? Não, Tem fonte. depois eu falo. Depois... Aí Ó, viu onde vai o eixo, ó? o eixo, Ó. Aqui e aqui. o eixo ele tem uma estria e tem essa parte. Isso aqui é a vedação. Então é muito comum isso aqui ressecar. Eu sou muito... Normalmente o conversor quando tá velho, isso aqui já não tem mais. Eu faço um teste muito simples, é assim, ó. Eu pressiono o dedo aqui e levo ele
na ponta do eixo aqui. Se ele tá desse jeito aqui, ó, livre, não tem, ele já tá morto. Esse anel, ele ressecou e dilatou. Então ele não tem mais a vedação. Ele tem que passar raspando aqui. E o tem que ser fluido, justo. ó, o fluido daqui vem aqui, ó, vai aqui, distribui e volta, né? Pelo mesmo orifício aqui? Não pelo mesmo, por fora. Vem Sai por aqui. dentro e sai por fora. Ou inverte aqui a hora que aplica o local, que ele vai falar. Aqui pelo centro, quando você liga o carro, automaticamente o fluido já vai vir aqui, vai entrar debaixo do lock-up, a pressão vai levantar e o lock-up vai soltar. Entendeu? Então, o comum do carro é soltar o lock-up. O lock-up, ele tem tanto umas molas, porque ele é A embreagem, né? para não ficar aquele negócio seco, né? Na hora que toda vez o carro Bater, ele bate e faz assim, ó. Aplicou o lock-up, ele vai dar aquela levada na mola e voltar, entendeu? Aí tem conversores que a única diferença de um pro outro é que um tem todas as molas duplas, com uma mola interna e uma externa. Tem uns que tem uma parte das molas interna e outra externa, normalmente com um 6T40, 45, uns falta duas molas. Então assim, funciona, qualquer um funciona, mas o engenheiro, ele teve uma técnica lá e quis colocar em algum carro que tivesse mais pressão, que precisasse de um pulso maior, entendeu? E aqui vem o maior problema desse modelo de conversor de torque, essa fita de lock-up. Isso aqui tá queimado. Esse é o defeito do câmbio. Isso aqui, ele Desse é o pior, A pior desse, que mas não tem. essa. Esse é a dele? É. Linha 6T30, 31, 6F35, é muito comum arrancar isso aqui tudo, ela vai queimando, solta, esfarela, começa a pegar aqui. Aí come o tambor e... Aí o que o pessoal fala assim, mas o que está acontecendo aí? Porque tá uma limalha aqui, eu não abri o câmbio, não tem nada. Se for esses modelos, eu falo, provavelmente é a fita do lock-up que soltou. Só que muita gente toma banho e não troca cueca. Faz o quê? Põe isso aqui passa uma aguinha, um querosene do lado de fora e enfia de novo lá. Só que todo o fluido que está contaminado aqui dentro do câmbio, tá aqui dentro também. Isso aqui tem que ser limpo. Toda vez que você reformar, abrir um câmbio, tem que pelo menos limpar isso aqui. Mandar na empresa de retífica de conversor para ele analisar e ver o porquê que está acontecendo. Esse câmbio chegou nessa situação por causa disso aqui. O conversor estragou o câmbio. Então, assim, a gente chama isso aqui de uma embreagem como se fosse um freio, né? Toda vez que o fluido corta, vem alta pressão externa e trava ele lá. Se ele não tiver aderência aqui, ele vai patinar. Em alguns modelos de carro, é muito comum ter patinação, 6L80, 6L50, 6L59. Essa peça, as fábricas começaram a mudar o material. Então assim, eu tenho uma 6L, um modelo estava tipo patinando muito rápido, estava queimando muito rápido o material. Fizeram um material um pouco mais resistente, só que aí o material começou a desgastar o aço. Aí criou outro problema. Agora aquela Vou questão. perguntar aqui. Na hora de instalar o conversor no câmbio, se eu não colocar óleo no fluido no se eu não colocar fluido no conversor e instalar, na hora que funcionar, dá tempo de danificar esse local? Dá tempo? A primeira queimadinha, igual no óleo. Por que você lubrifica as bronzinas quando você faz o motor? Então. Primeira partida. É indicado colocar quanto? Mas eu coloco uns 500. 1 litro. Aqui. Meio litro. Aqui, ó, Ah, esse material, toda vez que eu vou montar um conversor de torque, eu lubrifico ele. tá. Eu sei que tem empresas que não lubrificam, mas Na hora de montar, eu, tá profissionalmente, toda vez que eu monto um conversor de torque, eu faço a lubrificação desse tocado. Pra quê? Pra qualquer giro que ter, não soltar aquele pozinho da fita. Olha o que ele Isso tá aí vai- falando aqui, ó. Cadê Isso o vai lock-up também que na tava montagem da aqui? transmissão também. Tem que umedecer os discos na Ó. hora de montar. Cadê a fita que tava aqui, ó? É o que ele tá explicando ali pra vocês. Esse é do 72, ó. Arrancou a fita. É aço com aço. Vai gerar resíduo, limalha.
Esse aqui é o TS-72. Tem uma quantidade certa que deve colocar, não? Uns 15 ml. Lubrificar. Ó. Só não montar seco, né? Esse aqui é um 80, Vai no normalmente é um seco, ó. Renegade. Você tá dando? Ó. O 80 normalmente é Renegade, o 60 normalmente é Toro e o 070 é o Conto. Aí, ó. Viu? Deixa eu só... Esse é o 80. Esses conversores, eles são muito parecidos. A turbina é a mesma, o estator às vezes é o mesmo. Muda uma peça por causa de uma furação. Esse conversor aqui, por exemplo, ele tem essas ranhuras no estator, entendeu? Então, o 60, ele já não tem essa ranhura no estator. Às vezes muda a quantidade de palheta aqui também. O 80 e o 70, internamente, é o mesmo conversor, só muda o lock-up. O lock-up não, o fundo. Que aí já a cremalheira aqui já vem direto lá na flex plate, né? E a furação aqui também são parafusos menores, né? E falando em parafusos, né, em prisioneiros de conversores, é uma coisa assim muito séria. Muita gente perde o parafuso, coloca um parafuso um pouquinho maior e ele afunda um pouquinho aqui dentro e ele vem aqui onde? Ele entra aqui, levanta e vai parar onde aqui? É local. Aqui, ó. Aí deu calinho aqui, isso aqui, ó, na fita. Que a distância do local pro prato É mínima, que é um é pelinho. tipo uma película pro fluido trabalhar. O cara aperta, chamar demais ali. O que acontece? Tem várias situações. Uma, ele vai levantar um pouquinho, vai começar a arranhar aqui. Essa sujeira vai entupir Tudo. e aí o carro começa a ter problema. A outra situação, o parafuso era um pouquinho maior, levantou muito, travou o lock-up. Então o carro nem Você dá partida, o carro morre. tá Aplicado. travado. Cadê a embreagem? Eu falo, é como se ligar o carro com a embreagem solta. Entendeu? Então assim, eu falo que o mecânico ele tem que aprender a usar o paquímetro. Tem mecânico que parece que eles não usam o paquímetro. Então, vai trocar uma peça, vai substituir, confere. Eu perdi um parafuso, achei um outro, a mesma rosca e tal. Mas vai lá e confere. Entendeu? Que aquele pouquinho é o suficiente para levantar aqui. Tem cliente que chega lá com, meu carro tá de tal forma. Já viu o conversor aqui, ó? Só por de olhar lá no fundo eu já vejo a marca do parafuso. Aí eu pego o paquímetro, meço aqui, já tem logo meio milímetro menor. 1 milímetro. Fala, não, isso aí. E se o menino Você não for precisa nem pro outro abrir, já lado? sei o problema. Entendeu? É muito comum A245, U341, nossa, é direto. Chega pra gente. T4, A51. O pessoal coloca o parafuso maior. Outro problema de Difícil encontrar pajeiro o mesmo parafuso. é assim, tem duas pajeiros, né? Diesel e gasolina. Aí vai lá e troca o parafuso. Eu sempre usei. Teve um cliente que pra mim assim falou assim: não, o mecânico me deu esse parafuso se eu pudesse levar, porque é o parafuso da Pajero. Tem a Pajero Sport, que é o 0372L, e tem a V451. Eu falei, mas não é. Ele falou, é. Eu falei, não, esse parafuso, olha a rosca dele, não é a mesma não. Eu falei, provei pra ele, peguei e mostrei pra ele. Aí ele falou, mas ele falou que usa. Eu falei assim, mas ele usa na outra Pajero, que é uma rosca 3/8. A dele é um M10 por 1,25. Entendeu? Então assim, há essas diferenças. Então, o conversor de torque, ele é uma peça fundamental, né? Se ele tiver qualquer problema, a função câmbio e motor, Ele faz o meio, cara. Já entra errado a força. Todo conversor de torque tem local. não. Até 89 não tinha local. De 89 Agora, pra cá, a maioria. aproveitando aí, isso dá principalmente nos câmbios L4. Por que tem hora que a gente pega um conversor e fica muito ruim para encaixar ele, porque a catraca ali tá meio dura, aí não gira. Aí você vai encaixar ele, vai caçando a posição, caçando, e ele demora a encaixar ali. Olha, o que acontece? Os conversores comuns, a catraca dele tá aqui e o cubo tá aqui. Então assim, você só vai encaixar uma engrenagem.
encaixar. Aqui, ó. Esse é o problema. O L4, essa peça é essa peça. A catraca tá lá desse jeito no L4. Você tem que encaixar ela aqui. Mas alguns encaixam assim. Então, aí depende da pressão da catraca. Entendi. É questão de marca mesmo? Você está falando de um conversor original ou um conversor remanufaturado? O que foi feito. Isso. Faturado vem com essa catraca bem... É porque a catraca, vamos dizer assim, a catraca nova, ela vai ter mais pressão. Então, dependendo da situação do conversor de torque que vem, vamos dizer assim que no transporte da catraca lá, houve uma certa pancadinha, um elementozinho, uma molinha dessa aqui, ó. Aqui dentro tem umas molinhas, ela pode ter... Se você deixar a catraca dessa bater no chão, uma molinha dessa pode esticar. Ela vai gerar pressão nos dentes. E aí, quando você for montar, você vai ter mais dificuldade. O próprio estator do L4, ele já tem uma manguia. Então, assim, quando ele entra, ele já entra mais macio. Só que, assim, eu profissionalmente, toda vez que eu vou montar um L4, eu tento deixar o mais livre possível. Por quê? Isso aqui, ó, você pode desmontar ela toda e arrumar essa pressão. Falar, a catraca tá nova, mas tá com muita pressão. Eu vou melhorar essa pressão dessa catraca. Eu tiro ela e arrumo essa pressão, vai voltar a funcionar. Que já aconteceu de ter que mandar o conversor de novo para o pessoal falar que eu não estou conseguindo encaixar, e eles mandavam de volta aí já encaixava. Então, é essa pressãozinha dos elementos da catraca. Entendi. Entendeu? Então, assim, por que a gente tem dificuldade? É porque quanto mais pressão tem aqui, mais dificuldade você vai ter de encaixar isso aqui. De girar para o lado certo também, que o lado contrário dela também vai... Aí o conversor, para encaixar lá, assim, ele tem que encaixar a engrenagem. A engrenagem, ela vai ter que cair certo aqui dentro. Então, assim, é difícil você levar certinho e ele encaixar lá. Então, ele pode estar pegando aqui, você vai mexendo, chega uma hora ele passa aqui. Quando ele passa aqui, ele também tem o eixo do estator, né? Que ele vai vir também encaixar aqui ou aqui. Sim. E aí, por último, esse aqui. Esse aqui é o mais fácil de encaixar, que ele, quando o próprio eixo aqui do estator, ele vai guiar esse, quando guiar aqui já vai guiar. Só que alguns conversores, como esse aqui, ó, quando você vai colocar um conversor de lado lá, ó. Tanto é que o 6T pede para que o câmbio esteja com a boca para cima e você puxe ele assim. Não pode puxar ele de lado, não pode puxar aqui. Para cima, orientação no manual. Você fala Por causa disso que ele está explicando. Virar o câmbio e Puxar ele aqui. Você fala esse câmbio. Para ele perder essa atuação aqui no centro. Eu tô explicando. O eixo, ele vai vir lá centralizado. Só que acontece um conversor, ele desceu. Só que o jeito correto seria assim, tá assim. Então essa posição é o que dificulta às vezes De encaixar. lá. estrear. Entendeu? Aí tem mecânico que fala, não tô conseguindo encaixar. Honda é muito comum. O mecânico fala, não tô conseguindo encaixar de jeito nenhum. E tem hora que manda batendo e chacoalhando. É o jeito. Tem que chacoalhar, rodar, virar, balançar, rodar até ele desce lá. Entendeu? A gente vai montar um conversor, a gente sempre tem uns eixos desses, a gente corta, fica só com a ponta. Esse aqui, por exemplo, eu fico só com essa pecinha aqui. Você vai lá, encaixa, montou, roda, vê se tá encaixando direitinho e manda pro cliente. Testa, né? Agora, por exemplo, nós subimos num morro assim, você chega num cumezinho ali, você vai passar no cruzamento ali, mas aí você não pisa no freio, o carro não volta para trás. A função, assim, do conversor nessa atuação, do carro não voltar para trás, sem você acelerar, isso já Não é todo carro não, depende do isso, carro. não é todo carro. Isso é a estrutura do carro, depende. Se Isso você pegar aí uma já Blazer, é- ele desce. Ele desce. Igual para as pompas, Exato. Isso aí já não é o conversor, o controle de tração, é o controle freio de tração. mesmo que é acionado, as Nada a ver pastilhas. com entendeu? conversor. Tem carro que nem tem o conversor de torque e ele faz essa função também, de segurar ele. Tem carro, acho que não me engano, Golf, por o exemplo. Export parece também, né? Ela segura uns 3 segundos, 5 segundos, daquele tempo pra você soltar, entendeu? Então assim, o conversor de torque, ele tem que ter esses cuidados na hora de fazer o encaixe lá no câmbio também, entendeu? Não é simplesmente, tem um cliente há poucos dias mesmo, me ligou e falou, não tô conseguindo encaixar o conversor e tal.
falei com ele, tenta direito. Se tiver qualquer problema, eu tô com dúvida nisso, não tem problema, manda o conversor de volta para mim que eu vou avaliar. Porque todo conversor que sai da CVTEC passa por minha mão, pela minha avaliação. Então eu faço a conferência final para ver se teve algum erro, alguma coisa. É muito comum, tem um conversor, por exemplo, do A6GF1, HB20 Turbo. Eu não sei o que está acontecendo. Essa parte do conversor, ela levanta 3 milímetros. Parece que alguma coisa trava lá no fundo e força o conversor. Isso a gente leva na prensa para voltar isso, umas 5 toneladas. Agora, como que isso levanta tudo isso, entendeu? Então, assim, às vezes, até a gente que é experiente nessa área, temos nossas dúvidas. Como que chegou a tal situação? Pode ser pressão, não? Não, a pressão... Ia chegar a 5 toneladas não de pressão, não. Explodiu o resto da carne e Eu posso sobrar estar nada. enganado, mas uma vez eu ouvi dizer que o flex plate ele serve para isso. Quando você tem uma aceleração, é natural, não sei se foi até Ele você, puxa para trás, ele é segura. natural a Tá força fazendo aqui. centrífuga do conversor jogar o conversor para dentro da transmissão. E o flex plate é para Puxar. retornar para o Então, não sei se pode Então, ter mas algum sentido. o que eu acho engraçado porque é o seguinte, o Puxa conversor, lateral, puxa o meio. ele não é travado, não tem nada que segura ele aqui. Aqui tem tudo. Por que vai só o meio, né? Ele fosse trazer, ele ia trazer ele o tem um conversor para fora espaço, ou para dentro. Às vezes, espaço a L4, por exemplo, monta errado. A L4 é muito comum, tem milhões de L4. E o que acontece? Cada um tem uma numeração, tem uns que tem uma chapa, aí tem gente que vai lá e fala assim, não, eu não quero esse não, vou arrancar o guia e colocar em outro. Aí, mas eu arranquei o guia, só que a altura aqui não tá dando, tá ficando enforcado. Mas eu forcei lá um pouquinho e entrou. Aí perde a função da flex plate aí, que é de trazer ou levar o jogador pra dentro, eu fico pressionado lá dentro, entendeu? Mas essa aí eu tô, assim, Estudando, né? pra ver se- tentando com os mecânicos, o que aconteceu com o carro lá, porque é uma coisa assim, tipo, difícil de entender. Já aconteceu mais de uma vez? Já aconteceu mais de uma vez. O alemão mesmo aqui tem um aí, tá desse jeito aí, tipo, arrebenta. Então, assim, Então não dá pra encaixar a transmissão, né? O- Se o cara coloca o conversor, se for colocar a transmissão, não vai dar. Ela não vai nem... Então, aí tem que. Aí Não quando quebra a acontece essas coisas, a gente tem que conversar. É por isso que eu falo que nós da CVTEC, a gente fala, nós precisamos de parceiros. Por que parceiro? A gente tem que conversar. Qual é o problema do carro? É esse. Eu pego o seu conversor de fora para arrumar. Eu vejo um monte de problema. Eu arrumo e te entrego, pronto. Eu não vou te falar, não vou te comunicar nada. Aí você vai montar o carro lá, fala, mas o que aconteceu? Por que a gente fala isso? Porque se eu acho um problema, por exemplo, eu vou comunicar com o cliente, olha, está acontecendo isso aqui no seu conversor de torque. Teve algum problema no carro a mais? Porque uma peça, às vezes, danifica a outra. O conversor de torque, ele é controlado por o fluido. Então, se um low-cap está mal aplicado, às vezes, porque o fluido não está entrando. E aí, às vezes, ele queima, patina. Então, a gente, eu falo que a empresa de conversor de torque tem que ser parceira da mecânica. Tem que ter esse diálogo, entendeu? Para que... Solucionar, né? Você vai comer. Esse carinha aqui é muito problemático. Por quê? Ele faz essa mistura de fluido, né? E oxida tudo. Então, assim, quando isso aqui oxida, esses rolamentos aqui, às vezes, se você não abrir ele aqui, você não vê o que está aqui de baixo. Mas quando você abre aqui, ó, ele já comeu, desgastou aqui embaixo. Esse aqui eu não vou abrir, eu vejo. Ó, tá vendo? Aí, eu já percebi que às vezes tem gente que faz a remanufatura e não abre. Às vezes não abre aqui, ó, não escrava. Principalmente com o conversor de torque que soltou a fita. Essa fita vai para todos os lugares. A sujeirinha da fita às vezes entra aqui dentro dessas molinhas. E aí ele deixa a catraca travada para um lado. Aí a catraca não tem função. Vai lá, lava o conversor bonitinho, troca, coloca outra fita nova, lava e monta, entrega. Aí chega lá, o carro não fraco, tá xoxo. Por quê? Porque não fez a limpeza interna. Entendeu? Então, assim, às vezes eu vou para um orçamento no conversor de torque, na pressa ali eu pego, desmonto aqui, já olho, entrego o cliente, faço o orçamento do cliente. Só que na hora que eu vou fazer o fechamento desse conversor, aí é diferente.
Aí eu tenho que descravar tudo, avaliar peça por peça, desmontar na bancada, aí a gente vai ter uma avaliação melhor. Porque eu não posso, por mais que eu não passei no orçamento às vezes numa situação, mas eu não posso entregar o conversor com problema. Entendeu? O conversor de torque não é elétrico, é mecânico. Então assim, o problema aqui é visível. Se o problema está aqui, a gente tem que ver. Tem que entregar tudo certo, né? Porque o montador não tá vendo, né? Ele não tem essa visão. Tá tudo fechado, Então, esse é um grande dilema. Tem gente que fala assim, eu vou levar o conversor para você ver se está com problema para mim, mas eu não queria abrir. Eu não consigo ver. Aí esse conversor está bonzinho, eu quero só descontaminar. Eu não faço descontaminação do conversor, eu faço em manufatura. Eu vou abrir e avaliar. Depois que eu abrir e avaliar, eu falo para você assim, ó, eu só preciso fazer uma limpeza, trocar a fita do bloqueio, trocar as vedações. Beleza? Mas assim, eu tenho que abrir ele para entender a situação interna. Por mais experiência que a gente tem, às vezes um conversor, você chega, você já vê o defeito lá. Eu olho para a catraca do L4 e vejo ela estourada. Ou então você olha lá no fundo, você vê que a ponta do eixo aqui danificou. Honda. Entendeu? Honda. Então, não assim, compensa também você olha e vê. abrir e deixar uma fita lá, depois dele aberto para ela rodar a mesma quilometragem de novo. Então, a fita de lock-up, normalmente, assim, a menos que seja um conversor novinho, o cara fala, não, esse conversor aconteceu um probleminha lá, tá novinho. Aí você olha, o óleo tá, parece que o carro rodou 10 mil quilômetros, aí beleza. Mas a menos, não. Por quê? Esse carro pode chegar na sua oficina e ter um histórico anterior e você não percebeu, entendeu? Então não fala, não, eu só trouxe aqui, mas o cara já pegou água, tirou, trocou o fluido, aí o conversor chega com óleo novinho, o lock-up tá bom. Só que você vai lá, não, tá bom o lock-up, vou montar, aí roda 3 meses, solta tudo. Tá bom. Porque contaminou, né? a fita do lock-up, contaminou com água, serve mais. Entendeu? Beleza, galera? Então é isso. Conversor precisa ser avaliado, precisa ser reparado, precisa ser inspecionado. Porque eu falei pra eles, mas toda vez tem que abrir, toda vez que você reformar o câmbio, pelo menos abrir e revisar o conversor, pra ter certeza, pra não ficar na dúvida. E uma mão de obra básica em conversor aí, trocando o básico mesmo, aí fica em torno de quanto? Aí vai variar Do modelo do carro? de modelo. Mas em torno assim fica... Vamos pensar assim no mais simples aí, talvez começaria uns 750. O mais simples, o mais simples mais ou menos seria isso. Aí vai depender de... O que foi? Dinheiro faltando depois. Bacana. Pega 6R80, 6R50. Destruído. Hilux. Nossa. Hilux 4 marchas. Eu não falo pro cliente. Aí o cliente fala assim, tem uma base de troca? Eu falo, só depois que eu abrir o seu. Por quê? Já chegou pra mim a situação do cliente falar assim, esse carro tá funcionando, perfeito. Fui fazer uma coisinha lá, aproveitar, eu vou fazer manutenção no conversor. Aí eu abro o conversor. Esfarelado. O que acontece na Hilux? A Hilux, primeira coisa que acontece, esse cubo aqui, ó, ele é pressionado aqui, ele desgasta aqui, aí ele começa a abrir uma folga. Outra coisa, o rolamento dele estoura o calço e aí ele sai dentro. Por isso que fica bagunça. Aí os pedaços vai danificando aqui tudo, vai roletando aqui tudo, vai destruindo isso aqui tudo, entendeu? Você imagina o seguinte, um rolete desse rolamento aqui, aqui, batendo aqui, isso aqui gira 2, 3, 4, 5, 6 mil RPM. Isso aqui mais tudo. Já existe a troca das palhetas ou se estragou as palhetas deu PT? Normalmente, quando o estrago é muito grande, eu descarto. Outro conversor. Não compensa. Isso aqui eu falo assim, vamos pensar no nosso país. Nós temos peça para isso? Não temos. Tudo que é importado. Então, assim, para mim importar às vezes uma peça, e quando tem ainda para importar, o preço fica muito mais caro que você for lá e comprar um outro conversor que tenha manufatura e arrumar. Entendi. Dá de troca. Tô fora da curva demais, né? Fica muito fora. Então a gente, até certa situação, a gente conserta. Por exemplo, 62 TE, eu não sou muito de falar assim, seu conversor não tem conserto. Eu digo assim, seu conversor não é viável consertar.
Porque por mais vezes que danifica, às vezes danificou só a turbina. Eu tenho uma outra turbina, troco e te cobro um valor por aquilo. Entendeu? Às vezes a paleta deu uma pequena inclinada, você arruma ela de novo e ela volta a funcionar perfeitamente. Entendeu? Então assim, o conserto do conversor, eu falo que depende da situação. Aí tem gente que fala pra mim assim, é tudo novo? Não, a gente substitui o que está danificado. Se o rolamento estiver novo, nós não vamos trocar. O rolamento estiver bom, a gente não substitui o rolamento que está bom. Faz uma vedação, uma fita, os O-ring, né? Então assim, a gente normalmente já é comum trocar em todos. Mas rolamento, catraca, a gente só vai cobrar se tiver danificado. E isso vem tipo um kitzinho quando você compra, por exemplo, Não, um kit, não. ou cada peça você importa? Cada peça separado. A gente vai lá e compra. Isso aqui tem um código lá. Eu vou lá e compro 30, 40 peças dessas e deixo lá. Eu vou lá e compro para cada. Às vezes um rolamento desse dá em 5 conversores. O retentor dá em outros, entendeu? As empresas que vai montar conversores lá fora, você vai lá e compra de uma empresa lá uma determinada peça, dá pita naquela peça que ele está montando e faz. Entendeu? Beleza, galera? E aí, galera, ó, vocês assistiram a parte de conversor, assistiram a parte todinha de como é que funciona a manutenção, como é que funciona a manutenção de uma fita lock-up, assistiram toda a manutenção que tá aqui. Então vamos lá, continua, tô aguardando os comentários seus, tô aguardando as informações que vocês precisam, tá? Já tô aqui dentro, aqui ó, tivemos uma aula de conversor de torque, então ou seja, bora pra frente. Galera, precisar de qualquer informação, segue o WhatsApp no final do vídeo, segue vídeo aqui em cima, ó, curso, transmissão 6T30 com hotel. Dúvida de conversor de torque, pode mandar, galera, pode mandar mesmo. Se vocês precisarem de conversor de torque, manda lá, beleza? Galera, obrigado aí pelo vídeo, vamos continuar gravando, vamos continuar aguardando vocês comentando e se preparem. Vai ter vídeo de perguntas e respostas sobre o curso que nós fizemos, beleza? Galera, até a próxima, bola pra frente que nós estamos só começando.